Você sabia que existem três tipos de relógios biológicos dentro de cada um de nós? Esses três tipos de relógio trabalham juntos para regular a maneira que os nossos corpos respondem às necessidades fisiológicas durante um período de 24 horas. É importante ressaltar que a relação entre esses relógios circadianos e o nosso ciclo de sono-vigília tem efeitos significativos sobre a nossa saúde. Você tem um ritmo que é, no mínimo, circadiano. O ciclo de sono-vigília é o exemplo mais evidente de um ritmo circadiano. Os ritmos circadianos são ciclos biológicos que animais, plantas e até mesmo bactérias exibem durante um período de aproximadamente 24 horas. O ritmo circadiano mais óbvio nos animais é o ciclo sono-vigília, que define períodos de atividade versus aqueles de inatividade. Esses ritmos circadianos não são comportamentos passivos. Ao invés disso, eles refletem uma tradução de informações ambientais, a luz, por exemplo, em informações químicas, os hormônios ou os neurotransmissores, e que permitem que um organismo se adapte ao seu entorno. Junto com o nosso ciclo de sono-vigília, nossas necessidades biológicas também mudam ao longo de um período de 24 horas. Bilhões de reações químicas devem ocorrer no nosso corpo a cada segundo para possibilitar essas funções biológicas. Essas reações exigem muita energia e, portanto, devem ocorrer apenas quando necessário e numa ordem específica. Existem mecanismos de controle para assegurar que a iniciação e a ordem apropriadas dessas reações ocorram, e um importante mecanismo de controle é o relógio biológico. Nós temos três relógios biológicos. O primeiro, o relógio mestre, ou o relógio principal, está localizado no cérebro por detrás dos olhos, chamado de relógio mestre, porque ele é que define o tempo para o resto do corpo. Ele detecta a luz com suas conexões com o sistema visual e percebe a escuridão, momento no qual a melatonina é liberada no cérebro. O relógio mestre comunica essa informação de luz e escuridão ao resto do corpo através de suas conexões com o sistema nervoso autônomo. Os relógios periféricos incluem o sistema endócrino e o sistema imunológico. Usando o sistema nervoso autônomo, o relógio mestre influencia o segundo tipo de relógio, os relógios periféricos. Dois grandes relógios periféricos são o sistema endócrino e o sistema imunológico. Quando os relógios periféricos recebem informações de sincronização claro e escuro do relógio principal, o comportamento do tecido do relógio periférico acaba mudando. Por exemplo, o tecido pode deixar de produzir um tipo de hormônio para o outro, ou pode alterar os tipos de células imunes em circulação. Partes do cérebro e das glândulas suprarrenais, o eixo hipotálamo, pituitária e hipófise, estão entre os primeiros relógios periféricos a serem sincronizados com o relógio mestre. Quando o eixo hipotálamo hipofisário secreta cortisol na corrente sanguínea, esse sinal hormonal sincroniza outros relógios periféricos. A secreção cortisol cíclico tem implicações importantes sobre como nossos corpos funcionam diariamente, como discutiremos já já. Os relógios moleculares do terceiro tipo interagem com o nosso DNA para ativar e desativar determinados genes. Tanto o relógio principal quanto os relógios periféricos são tecidos distintos, cada um composto de milhões a bilhões de células. Dentro de cada célula desse tecido está o terceiro tipo de relógio biológico, o relógio molecular. O relógio molecular é composto de proteínas especializadas que interagem com o nosso DNA do genoma para determinar quais genes são ativados ou desativados em determinado momento. Quando um tipo de relógio periférico recebe um sinal de sincronização do sistema nervoso ou de outros relógios periféricos estimulados primeiro, o relógio molecular responde desligando alguns genes e ligando outros. Isso altera o comportamento da célula, que então altera o comportamento do tecido. Lembra-se quando citei que nossas reações biológicas exigem muita energia e só devem ocorrer quando necessário, em uma ordem específica? Pois é, o corpo garante que esses processos trabalhem juntos para promover as funções normais, vinculando essas reações ao relógio molecular, que por sua vez é sincronizado pela alternância claro-escuro.
Infelizmente, para os petiscos da meia-noite, isso significa que comer pizza à meia-noite é metabolicamente diferente do comer pizza ao meio-dia. Entenda por quê. Os relógios biológicos podem ficar desalinhados pela luz artificial dos telefones celulares e por comer à noite, por exemplo. Tenha em mente que a sincronia entre os três relógios é possibilitada por uma sugestão, ou seja, uma dica ambiental, que nesse caso é a luz. Se algo interferir no tempo ciclo claro escuro, os três relógios perdem o alinhamento um com o outro. Os disjuntores mais comuns desses ritmos circadianos nos seres humanos são a luz artificial, no caso na noite, os telefones, celulares, lâmpada, TV, etc., e o ato de comer à noite. Ambos têm consequências já muito bem documentadas para a nossa saúde. Outros disruptores circadianos incluem o trabalho noturno, a privação de sono, o jet lag e o horário de sono de fim de semana, diferente dos dias da semana. Todos esses cenários desincronizam o relógio mestre dos relógios periféricos e moleculares. Infelizmente, esse desalinhamento dos relógios biológicos ao longo do tempo pode ter sérias consequências. O desalinhamento dos relógios endócrinos periféricos faz com que os hormônios sejam secretados em quantidades muito baixas ou quando o tecido-alvo, é menos sensível a ele, o que pode levar a um estado não saudável. Vamos entender, por exemplo, nós secretamos insulina do pâncreas quando temos um aumento da glicose no sangue, do açúcar no sangue. Os principais tecidos-alvos da insulina são o fígado e o músculo esquelético, que respondem à insulina armazenando glicose para uso futuro. No entanto, se a insulina for liberada no momento em que os músculos e o fígado, por exemplo, forem menos sensíveis a ela, de noite, a glicemia permanecerá alta, hiperglicemia. Isso é chamado de resistência à insulina e é uma característica do diabetes tipo 2. Bom, qual a moral da história? Durma à noite, coma durante o dia. Você não precisa ter um cronograma maluco para desalinhar os relógios endócrinos. Mesmo durante curtos períodos de desalinhamento, pessoas saudáveis podem experimentar mudanças reversíveis na resistência à insulina e inflamação. Na verdade, apenas 3 dias de comer à vontade à noite e dormir durante o dia podem resultar em glicemia e jejum e ácidos graxos livres elevados, né? 2 importantes marcadores. Inacreditavelmente, comer exatamente a mesma refeição à noite versus durante o dia resulta em hiperglicemia e ganho de peso, independentemente dos hábitos de sono. Bom, tudo isso significa que os seres humanos foram construídos para dormir à noite e não para comer. E aí nós nos perguntamos, o que acontece quando nós temos aí uma epidemia de Covid? Quanto você está respeitando o seu relógio biológico? Pense, reflita e vamos ter mais saúde. Às vezes, o comer bem não é só o que é necessário para termos uma grande saúde. Um abraço e até a próxima live.